Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro terminou e o Flamengo segue no topo da tabela. Bom, depois da 13ª rodada, o Flamengo continua na primeira colocação e o Palmeiras subiu na tabela ultrapassando Botafogo e Bahia ao vencer o Clássico Paulista. Vamos analisar rapidamente a tabela e falar sobre os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Bom, começando que a rodada começou no sábado, com o clássico carioca. Vasco e Botafogo empataram em São Januário em 1-1. O Botafogo abriu o placar primeiro, saiu na frente com um gol do zagueiro Bastos, e o Vasco empatou com o Verratti de cabeça, e a gente pode se dizer que ambos goleiros, tanto do Botafogo quanto do Vasco, vacilaram nos gols da partida. Bom, o Vasco segue na sua luta contra o rebaixamento. A equipe ocupa a 16ª colocação. Já o Botafogo segue na luta pela primeira colocação, mas por ter empatado, viu Flamengo e Palmeiras aumentarem suas vantagens nas duas primeiras colocações. O outro jogo que ocorreu também no sábado foi Cuiabá e Bragantino. Jogo em que a gente viu mais uma equipe que está ali na parte de baixo da tabela. O Cuiabá ficou até com um jogador a menos, mas conseguiu empatar com o Bragantino, que neste momento ocupa a 9ª colocação. O Bragantino tem 19 pontos, já o Cuiabá, 14º colocado, tem 13 pontos e, mais uma vez, segue de olho nas equipes que estão no G4, porque neste momento ele está a 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Já no domingo, nós começamos o domingo com a partida entre Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro, que segue muito desfalcado por conta de muitas lesões, não conseguiu vencer o Atlético Goianiense, que segue na luta contra o rebaixamento. O Atlético Goianiense é o 17º, é a equipe que abre a zona de rebaixamento e neste momento tem 11 pontos. O Atlético Mineiro, que tinha vencido o Internacional fora de casa no último minuto, segue no meio da tabela com apenas 18 pontos. Dá para se dizer que neste momento a campanha do Atlético Mineiro é bem decepcionante, apesar de ter sim um jogo a menos do que os demais, mas esperava-se que o Atlético Mineiro já estivesse ali na luta pela liderança junto com Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Nos jogos das 4 horas da tarde tivemos Fortaleza e Juventude. O Fortaleza e o Juventude, que na rodada anterior venceu o Flamengo e Palmeiras, desta vez se enfrentaram. O Fortaleza foi o mandante e venceu a partida por 2-1 e subiu na tabela, foi para o 8º colocado. Os times estavam com pontos praticamente idênticos. O Fortaleza tinha um ponto a mais do que o Juventude. O Fortaleza venceu, foi para 20 pontos e o Juventude segue ali no meio da tabela com 16 pontos na 12ª colocação, mas bem distante até o momento da zona de rebaixamento. Deixa eu ver. Fortaleza, aqui não. Grêmio e Fluminense, a partida que reuniu os dois últimos colocados até então. O Grêmio era o mandante, primeira vez que o Grêmio jogava no Rio Grande do Sul. Após tudo que aconteceu por lá, o Grêmio venceu o Fluminense por 1-0. O Grêmio foi bem superior ao Fluminense nessa partida. E o Grêmio, apesar de vencer, ainda está na zona de rebaixamento com 10 pontos. Mas, diferentemente do Fluminense e das demais equipes que ali embaixo estão, tem 2 partidas a menos. Então, caso o Grêmio vença os 2 jogos a menos, ele pode chegar a 16 pontos e dar um pulo na tabela. Já o Fluminense segue num momento terrível. A equipe não venceu, não pontuou nas últimas 6 rodadas. Eu acho que a equipe perdeu as 6 rodadas últimas e segue na lanterna com apenas 6 pontos. São Paulo e Bahia, confronto mais acima da tabela. O Bahia, que estava naquele momento na 2ª colocação com 24 pontos, perdeu para o São Paulo por 3-1. O São Paulo foi bem superior ao Bahia nesse confronto, apesar do Bahia com seu estilo de jogo do Rogério Ceni.
mas o Bahia não conseguiu, mais uma vez, apesar de jogar bem, mais uma vez não conseguiu vencer um adversário direto lá no topo da tabela. Jogando fora de casa, o São Paulo aproveitou, venceu por 3-1 e tem 21 pontos no Campeonato Brasileiro. O Bahia segue com 24 pontos. Depois tivemos Vitória e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, mesmo atuando fora de casa, venceu por 1-0 e subiu um pouco na tabela, até porque o Atlético Paranaense via de um momento complicado e conseguiu vencer depois de 4 resultados negativos, 3 empates e 1 derrota. O Atlético Paranaense venceu. Já o Vitória, que luta contra o rebaixamento, segue na 15ª colocação, com 12 pontos, tinha se recuperado nas últimas rodadas, mas desta vez perdeu e está com apenas 12 pontos na 15ª colocação. Próxima partida, tivemos aí sim os jogos das 6h30, Criciúma e Internacional, um confronto em que podemos sim dizer que também está ali no meio da tabela. O Criciúma tem 13 pontos, já o Internacional tem 18, apesar do Inter ter jogos a menos, assim também como o Criciúma. Ambas as equipes têm 2 jogos a menos em relação aos demais adversários do Campeonato Brasileiro. O Criciúma conseguiu um empate já no final da partida contra o Internacional, resultado importante para o Criciúma, porque coloca a equipe ainda com uma boa distância, mesmo que seja por 2 pontos da zona de rebaixamento, mas por ter 2 jogos a menos, a expectativa é que o Criciúma aumente essa vantagem para quem está brigando para não cair. Já o Internacional perde a oportunidade de vencer mais uma partida no Campeonato Brasileiro e subir um pouco mais da tabela, mesmo tendo 2 jogos a menos em relação aos líderes Flamengo e Palmeiras. Bom, o líder entrou em campo às 6h30. O Flamengo enfrentou o Cruzeiro. É uma partida muito disputada. O Flamengo conseguiu vencer o Cruzeiro com o gol do Fabrício Bruno. O Pedro abriu o placar. O Matheus Pereira empatou ainda no primeiro tempo. E o Fabrício Bruno fez o 2-1 para o Flamengo. O Flamengo segue na liderança com 27 pontos. Se recupera da derrota contra o Juventude. Resultado muito importante para o Flamengo manter a liderança, enquanto a equipe está no período da Copa América. Então, o Flamengo segue na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro, que poderia colar no Flamengo, perde a oportunidade, mas segue bem no Campeonato Brasileiro, é o 7º colocado com 20 pontos. E, bom, a expectativa é que o Cruzeiro melhore com o decorrer das rodadas, a pontuação até melhore, porque o Cruzeiro vai ter muitos reforços e bons reforços chegando para a segunda parte da temporada. E o jogo que fechou a rodada foi Palmeiras e Corinthians, que foi na segunda-feira. O Palmeiras venceu o Corinthians por 2-0. Partida que a gente viu a diferença clara entre uma equipe que luta pelo topo do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras, uma equipe muito bem coletivamente, mesmo com seus problemas de desfalques. O Palmeiras não deu chance para o Corinthians, que mais uma vez fez uma partida ruim e que segue em uma péssima colocação no Campeonato Brasileiro. É o 19º, perdeu mais uma... A gente pode dizer que foi para 19º, a rodada começou em 18º, com a vitória do Grêmio. O Corinthians caiu uma posição, agora tem 9 pontos. O Corinthians só não é o pior time do Campeonato Brasileiro atualmente, porque tem o Fluminense, que a gente pode se dizer que o Fluminense não é o último colocado apenas na pontuação, mas também assim no futebol praticado em comparação ao Corinthians. O Corinthians também está muito mal. Ambas equipes têm péssimos resultados no período da Copa América e o Corinthians segue na luta contra o rebaixamento. A verdade é que nesse momento tanto o Corinthians como o Fluminense correm seríssimos riscos de serem rebaixados para o Campeonato Brasileiro nesse ano de 2024 e jogar a Série B de 2025. Bom, falando sobre a próxima rodada, na próxima rodada teremos na quarta-feira, às 7h da noite, Cuiabá e Botafogo. Teremos também Vasco e Fortaleza, às 8h da noite. O Vasco será o mandante.
O jogo será em São Januário. Ainda na quarta-feira, às 8 horas da noite, teremos Criciúma e Cruzeiro. O Criciúma, que neste momento está no meio da tabela, e o Cruzeiro, que está mais acima, tentando entrar ali no G4. Teremos um jogaço entre Atlético Mineiro e Flamengo às 9h30. Jogo grandíssimo. Atlético Mineiro que tenta subir na tabela e o Flamengo que tenta manter a liderança. No mesmo horário, teremos Atlético Paranaense e São Paulo, outro jogaço. Atlético Paranaense tentando se recuperar em jogos dentro de casa, que nas últimas rodadas o Atlético não conseguiu vencer. E o São Paulo tenta, obviamente, subir mais ainda na tabela. Confronto direto entre as duas equipes. No mesmo horário ainda teremos Bragantino e Atlético Goianiense. O Bragantino joga em São Paulo e tenta subir mais na tabela. No dia seguinte, às 7 horas da noite, teremos outro jogaço. O Grêmio, que luta para não ser rebaixado, enfrenta o Palmeiras, que luta para ser líder do Campeonato Brasileiro, às 7 horas da noite. No mesmo horário, teremos Bahia e Juventude. O Bahia tenta se recuperar após ser derrotado pelo São Paulo na última rodada. E no mesmo dia, só que obviamente em horário diferente, o Corinthians enfrenta o Vitória, confronto direto entre duas equipes que lutam para não cair. A partida será em São Paulo. E também teremos no dia 4, fechando a rodada, teremos Fluminense e Internacional também às 8 horas da noite. Confronto entre um time que está na última colocação contra um time que neste momento está no meio da tabela, mas que tem tudo para subir. Teremos partidas interessantes, confrontos ótimos, como Atlético Mineiro e Flamengo, Atlético Paranaense e São Paulo, Grêmio e Palmeiras. Eu acho que podemos considerar esses os melhores jogos da rodada, mas também outros jogos interessantes, como como Fluminense e Internacional. Então, além de, obviamente, confronto entre equipes que estão brigando para não cair, outros que estão brigando para não cair, e uns pelo topo da tabela. Teremos uma rodada muito interessante e a 14ª rodada se aproxima do Campeonato Brasileiro.